Queridos, vocês sabem que esse mês aqui, nessas últimas semanas, eu não entrei ainda na série de mensagens. Tinha até pensado em começar nesse primeiro domingo, na Santa Ceia, uma série nova de mensagens. Mas Deus ele vem tratando no meu coração a respeito do cuidado dele. E talvez se tivesse pensado em fazer uma série sobre o cuidado de Deus, a gente não teria seguido por esse caminho. Mas a cada semana que eu sento para tentar começar a preparar a série de mensagens sobre os milagres de Jesus, o Senhor me leva para o outro lado. Ontem eu cheguei a começar a escrever o Deus que nos sara, o Deus que nos cura. Eu falei, não é isso, Senhor. Eu falei, não é sobre isso. E mais uma vez Deus falou a respeito do cuidado dele sobre a nossa vida. Então a mensagem que eu quero compartilhar com você nessa manhã tem como título: o Deus que conhece a nossa estrutura. Ele conhece a sua estrutura, amém, queridos? E a gente vai ler o livro de Salmos, capítulo 103, versículo de número 13. Deus conhece sua estrutura. Quem achou aí, vai ler comigo, diga amém. Deus conhece sua estrutura. Salmo 103, 13 em diante, diz assim: o Senhor é como um pai para seus filhos, bondoso e compassivo para os que o temem, pois Ele sabe como somos fracos, lembra que não passamos de pó. Nossos dias na terra são como o capim, como as flores do campo desabrochamos. O vento sopra, porém, e desaparecemos, como se nunca tivéssemos existido. Mas o amor do Senhor por aqueles que o temem dura de eternidade a eternidade. Sua justiça se estende até os filhos, dos que guardam a sua aliança, dos que obedecem aos seus mandamentos. O Senhor fez dos céus o seu trono, de onde reina sobre todas as coisas. Se puder abrir para mim o versículo 14, só que na tradução ACF, Almeida Corrigida e Fiel, eu agradeço. Salmo 103, 14. Pois Ele conhece a nossa estrutura e lembra-se que somos pó. Amém, queridos? Se assente, feche a sua Bíblia, feche os seus olhos. Querido Deus e Pai, nosso coração está pronto para ouvir a Tua voz. Fala com Ele, igreja. Fala, Senhor, fala comigo nessa manhã. Fala que seja uma manhã de ensino, de direcionamento, uma manhã de aprendizado dentro da Tua palavra. Queremos crescer, sermos confrontados se for preciso, mas crescermos na graça e no conhecimento de tudo que o Senhor tem para nós. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. A vida não é uma linha reta, atenuada, aonde a gente sai do ponto A para alcançarmos aquilo que queremos no ponto B. A vida, ela é cheia de altos e baixos. É como se a gente, na linha da vida, vivesse em curvas de formas constantes. Uma hora as situações que nos oprimem, outra hora temos conquistas e vitórias para contar. A hora que a gente está caminhando, daqui a pouco a gente passa por algumas situações, mas a gente começa a se reerguer novamente. É por isso que na vida cristã nós somos chamados a vivermos pela fé. Mais do que aprendermos a viver pela fé, posso garantir para você que a nossa fé será desafiada todos os dias. Nós seremos confrontados a praticarmos e aplicarmos tudo aquilo que temos aprendido, para vivermos de fato pela fé sobre toda e qualquer circunstância. Nós aprendemos no texto que acabamos de ler que o Deus que nós servimos, Ele se apresenta para nós como um Pai bondoso e compassivo. Mas quando eu acho a palavra Pai no Antigo Testamento, eu vou para uma profundidade de um relacionamento com Deus tão lindo, do entendimento realmente de quem Deus é. Porque no Antigo Testamento Deus não revela a sua face paterna, mas revela a sua face como Senhor e Criador, como Rei.
né? Como Deus Todo-Poderoso, como o grande eu sou. Mas aqui no Salmo 103, nós chegamos a uma intimidade de relacionamento que o salmista desenvolve com Deus, que diz assim: no meu entendimento, Deus se revela a nós como um pai bondoso e compassivo. E o quanto nós precisamos da bondade e da compassividade de Deus manifesta sobre a nossa vida. E acredito que bondade e compassividade devem ser características marcantes de bons pais e boas mães. Porque nós precisamos praticar de forma constante atos de bondade para com os nossos filhos. Porque por mais que eles não plantaram, né, não regaram, nós oferecemos a eles a colheita. É um ato de bondade. Bondade é cuidar, e nós oferecemos isso a eles, porque são nossos filhos, e nós queremos que eles vivam em um ambiente seguro, estável, onde se sintam guardados, amados e protegidos. E se nós conseguimos fazer isso, quanto mais o nosso Pai. A compassividade, ser compassivo também precisa ser uma das marcas de bons pais. Porque a gente vai aprender, à medida que a gente vai se relacionando com os nossos filhos, que os nossos filhos não têm o nosso tempo de entendimento. Eles podem até parecer com a gente em algumas situações, mas eles não têm o nosso tempo de assimilar as coisas, de entender as coisas, de aprender as coisas. Cada um tem o seu tempo, cada um tem o seu momento. E Deus precisa aplicar para conosco todos os dias bondade e compassividade. Porque quando a gente leva isso para a nossa vida adulta, e principalmente no desenvolvimento da nossa vida cristã, você há de convir comigo que Deus precisa ser muito compassivo com a gente. Deus tem que olhar e falar assim: não aprendeu ainda, vou ensinar de novo. Não se libertou ainda, mas eu vou levar ele a exercitar a fé. Vou levar ela a exercitar a fé. E essa bondade, essa compassividade vindas do Senhor nos alcançam todos os dias. Jeremias, lá em Lamentações, capítulo 3, versículo 22, Lamentações 3, 22, nos deixa registrado o seguinte texto: o amor do Senhor não tem fim, suas misericórdias são inesgotáveis. É a misericórdia do Senhor que nos alcança todos os dias. Sabe aquele dia que parece que você acorda e o tempo está nublado só para você? Aquele dia que você acorda e você já pensa em tudo que você tem para resolver e você fala: Senhor. Sabe aquele dia que não que você fez isso premeditadamente, mas que talvez você toma uma decisão errada e literalmente troca os pés pelas mãos? Aí Deus olha e fala assim: preciso ser compassivo mais uma vez. A misericórdia vai alcançá-lo mais uma vez. Sabe por que a misericórdia, a bondade, a compassividade de Deus se manifestam sobre nós? Porque Deus conhece a nossa estrutura. Ninguém conhece uma obra tão bem como aquele que desenhou a obra. Ninguém conhece a estrutura tão bem de uma construção como um engenheiro que desenhou e arquitetou cada pedacinho daquela obra. Por isso Deus conhece a sua estrutura. E Deus sabe exatamente o que você pode ou não suportar. Deus sabe como Ele precisa se mover sobre a sua vida. A gente sabe bem, de uma forma ainda que seja leiga para aqueles que não conhecem profundamente, que a estrutura de uma casa para sustentar as paredes e o telhado é totalmente diferente da de um sobrado. Não dá para você construir um sobrado onde a estrutura foi preparada para receber uma casa térrea. Não dá para você construir um prédio de 30 andares num lugar onde a estrutura foi feita para suportar apenas 3 andares. Você consegue compreender isso comigo, sim ou não? A cada um de nós, Deus está a realizar uma grande obra. Diga para si mesmo, diga: eu creio que o Senhor está realizando uma obra na minha vida. E a palavra nos ensina que aquele que começou a boa obra na nossa vida é fiel para completá-la. Mas eu não sei a que nível de estrutura o Senhor quer te levar. Talvez, entenda, numa comparação e numa analogia muito simples. Talvez a gente tenha no nosso meio algumas casas. Talvez no nosso meio a gente tenha alguns sobrados. Talvez a gente tenha alguns prédios de 3 andares e alguns de 30 andares.
segundo aquilo que o Senhor te chamou para viver nele como propósito de vida. É a estrutura que Ele vai preparar em você. Se a gente quer ampliar uma casa, a gente precisa mexer na estrutura dela. Se a gente quer ampliar negócios, a gente precisa mexer na estrutura dele. Se a gente quer crescer em alguma determinada área da nossa vida, a gente precisa mexer com a estrutura. Porque cada estrutura suporta um peso determinado. E talvez a gente está sendo apertado de alguns lados, talvez a gente está sendo moído de outros lados, talvez a gente está tendo que mudar algumas coisas na nossa vida e a gente não entende o porquê. Mas é Deus mexendo na nossa estrutura para que a gente suporte algumas coisas lá na frente, para que a gente conte testemunha de quem Ele é. A fragilidade do nosso coração nos leva demais a sentir esses altos e baixos da nossa vida. E a gente às vezes sofre demais com isso. E às vezes a gente traz o sentimento no nosso coração que algumas tribulações, privações, perdas e dores que a gente está enfrentando pelo meio do caminho estão muito além do que a gente possa suportar. Entenda e traga no seu coração essa palavra e nunca perca ela do seu coração. O Senhor conhece a sua estrutura e não trará nada maior sobre a sua vida do que aquilo que você pode suportar. A bondade, a compassividade e a misericórdia do Senhor se revelarão todos os dias na nossa vida. Aquele que nos fez nos conhece por inteiro e Ele nunca se esquecerá que somos pó. Nós nos esquecemos disso. Nós nos esquecemos que a nossa estrutura é o pó. E como pó, um dia nós voltaremos ao pó. Mas Deus conhece muito bem essa estrutura. Por isso Ele revela através da sua palavra o seu princípio de cuidado sobre a nossa vida. Olha esse texto de 1 Coríntios 10, 13. 1 Coríntios 10, 13. É claro que aqui aplica-se a vida espiritual, mas é um princípio de agir de Deus. Então 1 Coríntios 10, 13 diz o seguinte: as tentações em sua vida não são diferentes daquelas que outros enfrentaram. Deus é fiel e Ele não permitirá tentações maiores do que vocês podem suportar. Quando forem tentados, Ele mostrará uma saída para que consigam resistir. Esse texto, ele está claramente falando sobre pressões espirituais, sobre tentações que nos fazem pecar e que cairmos realmente desse cuidado, desse lugar de cuidado de Deus. Mas entenda, é um princípio de cuidado de Deus. Muitas pessoas desanimam nesses altos e baixos da vida, enfraquecem a sua aliança com Deus, entram em ciclos sem fim de depressão, de angústia, de frustração, porque se esquecem que precisam realmente fundamentar a sua vida em Cristo Jesus. O ser humano, ele é insaciável na sua busca de satisfação. Já percebeu que a gente está satisfeito até alcançar aquilo que a gente queria e depois a gente já gera uma insatisfação nova? Se eu queria buscar algo, se eu queria comprar esse copo, eu fui lá, lutei e comprei esse copo. Quando eu compro esse copo, eu já quero comprar o segundo. Quando eu compro o segundo copo, eu já quero comprar a mesa. Quando eu compro a mesa, eu quero comprar o celular, eu quero comprar um negócio de tecnologia. Porque nós somos insaciáveis no nosso coração, no sentido de querer termos. E nós precisamos aprender a cuidar do nosso coração nesse sentido. Não sou nenhuma pessoa, nenhum legalista que vai dizer para você não pode ter, não, pelo contrário. Biblicamente nós acreditamos em uma vida de paz e prosperidade no Senhor, e que vem segundo a sua fidelidade, que vem segundo o cuidado de Deus, sim. Mas a gente precisa aprender a entender que Deus é quem cuida de nós de fato. Deus é quem supre tudo na nossa vida. E quando a gente passar por provações, por privações, por tentações, em meio a tudo isso, nós ainda seremos cuidados por Deus. Você pode dizer para você mais uma vez, diga assim: eu creio que Deus cuida de mim em cada detalhe, porque Ele conhece a minha estrutura. O Senhor sabe exatamente o que te deixa feliz, mas Ele sabe exatamente também o que dói no seu coração.
Você acha que Deus não se importa com as suas orações, que às vezes não consegue nem sair voz, só saem lágrimas? Sabe aqueles dias que nem lágrimas saem, que você fica lá só pensando, tentando orar? Eu não sei se você já passou por situações assim, mas eu já. De estar com um momento, no teu momento com Deus e falar: Senhor, eu não sei nem como eu vou começar a orar, Senhor, eu já te pedi tantas vezes sobre isso. Eu já coloquei tanto diante do teu altar sobre isso. Mas são em momentos assim que a gente precisa entender como Deus cuida de nós. Talvez na nossa linha de entendimento humano ainda seja muito pequeno, mas é possível adquirir pelo menos um norte, uma direção do que realmente é o cuidado de Deus na nossa vida. Mas eu posso te afirmar algo que eu tenho aprendido com Deus: entender um pouquinho sobre o que é o cuidado de Deus é entender que esperar nele é a melhor decisão. Esperar por Ele é a melhor escolha. Olha esse texto de 2 Coríntios, capítulo 12, versículo de número 7 em diante. Quando a gente entende que esperar em Deus, ouvir a voz dEle e ser direcionado por Ele é o melhor caminho, a gente compreende, talvez como Paulo compreendeu aqui. 2 Coríntios 12, 7 diz assim: Ainda que eu tenha recebido revelações tão maravilhosas, portanto, para evitar que eu me tornasse arrogante, foi-me dado um espinho na carne, o mensageiro de Satanás, para me atormentar e impedir qualquer arrogância. Segura aí. A gente não está falando de qualquer pessoa. A gente está falando do apóstolo Paulo. O homem a qual Deus escolhe, e Ele diz para ele claramente: convém que você sofra pelo meu nome. Eu te escolhi para sofrer por mim, Paulo. Deus está dizendo para ele: eu não vou te enganar não. Eu não estou dizendo que a sua vida vão ser flores. Eu estou dizendo que você foi escolhido para sofrer pelo meu nome. E aqui Paulo está dizendo aos coríntios que ele tinha o porquê se orgulhar. E o texto antes vai dizendo exatamente sobre isso. E aqui o texto continua dizendo: porque para que eu não me orgulhasse em mim mesmo, para que eu entendesse que Deus é quem estava agindo sobre a minha vida, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar e me impedir qualquer arrogância. Peraí, mas o sofrimento de Paulo impedia com que ele se tornasse arrogante. Você consegue compreender isso aqui, sim ou não? Algumas privações, algumas limitações, algumas perdas moldam o nosso coração e ainda assim demonstram o cuidado de Deus. Olha a compreensão dele no versículo seguinte, versículo 8: Em 3 ocasiões supliquei ao Senhor que o removesse. Segura um pouquinho. A gente está lendo palavras dele dizendo assim: eu pedi, e muito mais do que pedi, eu supliquei. Senhor, tira de mim isso. Tira de mim essa dor. Pastor, o que era o espinho na carne de Paulo? Irmãos, não se sabe. Alguns dizem que ele ficou com uma sequela numa perna, alguns dizem que era uma enfermidade, alguns dizem que era um problema no estômago muito sério. Há muitas linhas teológicas. O fato é que fosse o que fosse, desde um problema para andar, uma dor muito forte, alguma outra situação, isso o incomodava demais. Ao ponto de ele dizer assim: isso é como um mensageiro de Satanás sobre a minha vida. Ele está dizendo: e eu orei ao Senhor que ele removesse. Mas aí vem o versículo, um dos versículos mais citados da palavra de Deus, e às vezes fora de contexto ele gera um outro entendimento. Mas dentro desse contexto do cuidado de Deus e do sofrimento de Paulo, porque Paulo estava sofrendo com aquilo, Paulo estava se sentindo incomodado com aquilo. Versículo de número 9: Mas ele disse: minha graça é tudo o que você precisa. Na tradução que a gente mais lê é: minha graça te basta. Meu poder opera melhor na fraqueza. Isso é Deus falando para ele. Deus estava dizendo para ele: a minha graça te basta. Ou seja, Paulo, para de pedir. Para de pedir o livramento, para de pedir a libertação e aprenda a olhar para aquilo que eu estou fazendo na sua vida. E aí Paulo vai dizer agora: portanto, agora fico feliz de me orgulhar de minhas fraquezas, para que o poder de Deus opere por meu intermédio. Por isso aceito com prazer os insultos,
as privações, as perseguições e aflições que sofro por Cristo, pois quando sou fraco, então é que sou forte. Você acha que Deus estava cuidando de Paulo ou não estava cuidando de Paulo? Deus estava cuidando de Paulo. Deus estava cuidando do coração dele, Deus estava cuidando das emoções dele. Deus não livrou Paulo como Paulo queria, mas Deus fortaleceu o coração dele. Ao ponto de Paulo ter um entendimento, ainda que eu passe por momentos de fraqueza. Ele estava entendendo, muitas vezes as minhas fraquezas, as minhas debilidades, são a legalidade que eu dou para Deus agir mais e mais em mim. Você já se sentiu fraco diante de uma situação, querido? Você já se sentiu pequeno demais diante de uma coisa que você tinha para resolver e você disse assim: Senhor, como pode? Como que eu vou sair disso? Deus está dizendo, em momentos assim, o meu poder se aperfeiçoa na sua vida. Paulo vai dizer que ele se alegra nas privações. Irmãos, eu não sei se você já passou por privações na sua vida, mas é uma sensação extremamente limitante, irmãos. É algo assim que parece que te aprisiona e que você nunca vai conseguir sair daquilo. Paulo está dizendo, eu me alegro nas perseguições e nas aflições, porque esses sentimentos, essas circunstâncias, se tornam o quadro perfeito para Deus agir. Quando penso que sou fraco, aí é que sou forte, porque é Deus quem está agindo. Será que a gente consegue entender isso? Irmãos, isso é a dimensão do cuidado de Deus, independente do que aconteça conosco. Olha o texto que a gente leu de Salmos. Nós como, o salmista ele diz, nós somos como um capim, nós somos como a erva, nós somos como a flor que desabrocha, e o vento passa, leva ela, e daqui a pouco é como se a gente nem sequer existisse. Nós somos assim, e tem gente preocupada demais em brigar, em ter razão, em tirar satisfação, em perder sua alegria, perder a sua paz. Tem gente mais preocupada com as coisas dessa vida, ainda que elas sejam necessárias. Irmãos, tudo isso vai passar mais rápido do que você imagina. Tudo isso vai terminar mais rápido do que você imagina. E no final de todas as coisas, o que vai valer a pena é realmente ter entendido que Deus cuidou de nós desde o ventre da nossa mãe até o nosso último dia nessa terra. Isso é a dimensão do cuidado de Deus. Entender a dimensão do cuidado de Deus é saber que uma hora para cuidar de você Ele vai abrir portas, mas outra hora Ele vai fechar portas para que você não passe por ela. Entender a dimensão do cuidado de Deus é saber que uma hora Deus vai te curar para te abençoar, e a outra hora Ele vai te fortalecer para que você passe e suporte a enfermidade. Uma hora Ele vai cuidar de você trazendo a provisão, outra hora para cuidar de você Ele vai ter que te levar ao deserto para te ensinar um monte de coisa. Uma hora para cuidar de você Ele vai ter que te colocar num lugar de honra, mas outras horas Ele vai ter que te tirar daquele lugar e te colocar num lugar sozinho para você aprender algumas coisas. Isso é a dimensão da profundidade do cuidado de Deus. É entender que aconteça o que for, Ele conhece a nossa estrutura. Aconteça como for, aí sim, Ele sempre será o Deus que cuida, cura e sara a nossa vida. Quando a gente vai para a palavra, talvez existiriam muitas afirmações sobre o que eu preciso fazer para viver um milagre. Talvez se eu chamasse cada pessoa que prega aqui na igreja, ela traria aqui uma visão diferente. Mas Deus trouxe no meu coração o que eu quis chamar de denominadores comuns, para que milagres se tornem reais. Primeiro deles, a fé. Segundo, a vontade de Deus. Milagres acontecem quando a nossa fé está alinhada à vontade de Deus. O Deus que nós servimos é um Deus de milagres. O Deus que nós servimos é um Deus de cura. Nenhuma cura, nenhum milagre pode ser alcançado sem fé, ou sem a permissão e a vontade de Deus.
Eu trouxe 2 textos para a gente refletir sobre isso. O primeiro deles em Marcos capítulo 5, versículo 34. Só um versículo, mas muito conhecido, de uma história que eu citei aqui esses dias. Jesus disse: filha, sua fé a curou. Vá em paz, seu sofrimento acabou. Pode deixar um pouquinho para mim, por favor. A história da mulher do fluxo de sangue. Aquela que buscou em todos os lugares, bateu em todas as portas possíveis e nada resolveu o problema dela. Agora ela estabelece uma aliança de fé no seu coração. Sequer, sem falar com Jesus. Ela não precisou falar com Jesus. Ela estabeleceu no coração dela a fé suficiente para dizer: se eu tocar eu vou ser curado. E quando ela estabelece a fé suficiente no coração dela, ela não fica inerte. Ela se levanta e ela vai. Fé é isso. Fé não nos deixa na inércia. Fé não nos deixa parado. Fé nos faz com que nós nos posicionemos e nós nos levantemos em direção àquilo que nós almejamos em Cristo. Amém? Vou dizer de novo. A fé não te deixa inerte, a fé não te deixa parado. Fé nos faz nos levantarmos e nos direcionarmos realmente em busca de tudo aquilo que nós sonhamos e desejamos em Cristo Jesus. E ela vai. E ela toca. Quando ela toca, Jesus diz prontamente: senti que de mim saiu virtude. Quem me tocou? Alguém me tocou diferente porque de mim saiu virtude. Ela disse: fui eu que toquei. O que ela tinha usado até aquele momento? Fé. Sim ou não? E o que Jesus disse para ela? Filha, sua fé... Ele está dizendo, vamos lá. Filha, sua fé a curou. Ponto. Jesus disse: você alcançou a cura pela fé. Aí vem o desejo. O que ele diz? Seu sofrimento acabou. Ele está dizendo: é o que eu desejo para você. Sofrimentos têm fim em Cristo Jesus. Pastor, mas o senhor acabou de citar que Paulo ele não foi liberto do espinho na carne. Não, ele não foi liberto do espinho da carne, mas o coração dele aprendeu a descansar no Senhor. E aquilo já não era sofrimento mais, porque todas as vezes que ele tinha que enfrentar aquele espinho na carne, ele se lembrava: o poder de Deus está se aperfeiçoando na minha fraqueza. Você consegue compreender isso, sim ou não? E o outro texto está lá em Lucas capítulo 5, versículo 12. Lucas 5, 12 e 13 dizem assim: num povoado Jesus encontrou um homem coberto de lepra. E quando o homem viu Jesus, prostrou-se com o rosto em terra e suplicou para ser curado, dizendo: Senhor, se o Senhor quiser, pode me curar e me deixar limpo. Jesus estendeu a mão e o tocou. Eu quero. Tá certo? É porque ninguém respondeu aí. Jesus estendeu a mão e o tocou. Eu quero, respondeu. Seja curado e fique limpo. No mesmo instante a lepra desapareceu. Pode deixar esse versículo. No versículo anterior é a mulher que toca. Nessa história, quem toca? Jesus. Algumas pessoas têm fé suficiente para tocar em Jesus. Outras vão necessitar que Ele toque nelas. Você consegue compreender comigo? Não importa como, nosso coração tem que estar nele. Pessoas vão ter fé suficiente para dizer assim: eu vou me levantar e vou até um encontro. Outras pessoas vão suplicar e dizer: Senhor, me ajuda. Cada um responde a fé de uma maneira, mas olha que interessante. Assim como Jesus diz para ela: vai, a tua fé te curou, você está liberta disso. Jesus está olhando para esse homem que perguntou para ele: se o Senhor quiser, eu posso ser curado. O que Jesus está dizendo? Eu quero. Seja curado. Ei, Deus conhece a nossa estrutura. Ele sabe se a gente tem uma fé como a da mulher do fluxo de sangue, ou desse homem leproso. Ele sabe se a gente vai ter força suficiente para levantar aí, ou se a gente precisa que Ele nos toque. A grande questão é, a nossa fé tem que apontar a Jesus, e o nosso coração tem que depender dEle. Tem que entender que Ele cuidará de nós. Eu sei que momentos de dificuldade, de crise e lutas de enfermidade mexem muito com a nossa estrutura emocional. Mas, irmãos, o Senhor sabe aquilo que nós podemos suportar. Enquanto houver fé no nosso coração,
Enquanto houver convicção daquilo que Deus pode fazer, é nosso papel clamar, pedir e buscar. Olha esse texto de Tiago, capítulo 5, versículos 13 ao 16. Tiago 5, 13 ao 16. Alguns de vocês estão passando por dificuldades? Então ore. Alguém está feliz? Cante louvores. Alguém está doente? Chame os presbíteros da igreja, para que venham e orem sobre ele e o unjam com óleo em nome do Senhor. Essa oração de fé curará o enfermo e o Senhor o restabelecerá. E se cometeu algum pecado, será perdoado. Portanto, confessem seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo tem grande poder e produz grandes resultados. Você entende que o momento que a gente chama você aqui na frente não é só um momento qualquer? É um momento para você receber uma oração, para você receber uma unção, para alguém ser um intercessor sobre a tua vida e aplicar esse princípio da palavra de Deus. Irmãos, olha que lindo, a gente vê claramente aqui um princípio de cuidar de Deus, trazendo cura ao físico e perdão ao coração, à alma. Irmãos, nós somos falhos, nós somos pecadores. A gente vai enfrentar circunstâncias, como eu disse aqui, de altos e baixos. Mas nunca ache que passar por uma crise, que passar por um problema, que passar por uma dor, que passar por uma enfermidade, é Deus que está te amaldiçoando. Irmãos, Deus não amaldiçoa ninguém, irmão. Nós estamos no tempo da graça de sermos recolhidos com Ele. Lá no julgamento final nós seremos sim aí avaliados segundo aquilo que nós fizemos. Mas o Senhor hoje, Ele não está te julgando, Ele está te apontando o caminho que você tem que seguir. Mas eu já citei aqui esses dias, eu já vi pastores no altar pregando, dizendo que enfermidade era coisa de gente pecadora, e 2 semanas depois esse pastor cair doente. Enfermidades são coisas circunstanciais que a gente vai enfrentar na nossa vida, e a gente tem que ter consciência disso e saber que o Senhor nos sustentará em meio a elas. Nunca traga esse peso sobre você, e nunca aponte o dedo para ninguém e diga assim: está vendo? Fulano está amaldiçoado por Deus lá porque fez muita coisa ruim na vida. Não precisa me responder não, tem gente que pensa assim ou não pensa? Tem gente que pensa. Vamos para a Bíblia. Tiago capítulo 1, versículo 13. Tiago 1,13 diz assim: e quando vocês forem tentados, não digam, essa tentação vem de Deus, pois Deus nunca é tentado a fazer um mal, e Ele mesmo nunca tenta ninguém. A tentação vem de nossos próprios desejos que nos seduzem e nos arrastam. Esses desejos dão luz ao pecado, e quando o pecado se desenvolve plenamente, gera a... Então o que gera maldição sobre a nossa vida? O que gera maldição sobre a nossa vida? É Deus? O pecado. O pecado que nos distancia de Deus. Deus jamais vai amaldiçoar alguém. Jesus é muito claro quando Ele diz: o Senhor me deu vocês para que nenhum de vocês se perca. Ele não quer que nenhum de vocês se perca. É claro que mais uma vez o texto de Tiago está falando sobre uma questão espiritual. Mas pecados geram consequências naturais. Tudo que o homem plantar, certamente ele colherá. Então não diga, isso veio de maldição do Senhor, não. Ele está nos dando a oportunidade de nos redimirmos diante do Senhor. Jesus, em Mateus 6,13, Ele está dizendo, no ensino da oração correta, né? Do modelo de oração, Ele está dizendo o seguinte: e não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre, amém. Ele está dizendo, Deus vai te ajudar para que você não caia no pecado. Deus vai te ajudar, vai te auxiliar para que você não caia em tentação. Através do Espírito Santo nós somos confortados, curados. Nós somos ensinados na palavra. E Jesus, através do seu grande poder, Ele opera em nós cura física e cura emocional, amém, queridos? Ele nos liberta no físico e nos liberta das nossas emoções. E quantos talvez não estão doentes fisicamente, mas estão emocionalmente destruídos?
Outras pessoas, elas não estão doentes emocionalmente, elas estão contaminadas emocionalmente. Elas se tornaram totalmente contaminadas nos seus pensamentos, na sua religiosidade, e elas precisam de viver libertação. Deus, Ele não é indiferente a nós segundo as nossas orações. O texto que a gente leu antes do que a oração de um justo é poderosa. Ela pode muito. Obrigado, Deus abençoe. Eu esqueci a toalhinha lá no carro. A oração de um justo, ela é poderosa. Ela é poderosa em seus efeitos. E a gente tem que depositar nossa esperança realmente no Senhor. Olha o texto de Filipenses capítulo 1, versículos 20 e 21. Esse é um grande ensinamento de Paulo e nos ensina que não importa como Deus faz as coisas, o importa é que Ele determina o final, amém? Porque às vezes, antes da gente ler, no meio de um processo de dificuldade, às vezes a gente vai ser livre nele, mas a gente vai aprender às vezes a conviver com ele, como Paulo aprendeu a conviver com o espinho na carne. E esse texto, Paulo diz o seguinte: minha grande expectativa e esperança é que eu jamais seja envergonhado, mas que continue a trabalhar corajosamente como sempre fiz, de modo que Cristo seja honrado por meu intermédio, quer eu viva, quer eu. Então, segura um pouquinho. Não importa o que aconteça conosco, importa que aquilo que aconteça glorifique o nome de Jesus. Aí vem a parte forte do texto, irmãos. A parte forte do texto, versículo 21. Pois para mim o viver é Cristo e o morrer é... Que entendimento, que profundidade. O Senhor, não importa o que aconteça comigo, importa que se cumpra a tua vontade. Por mais difícil que seja, eu vou dizer de novo, Deus conhece a sua estrutura e sabe o que é melhor para você. Ele é o Deus que cura o nosso físico, mas é o Deus que sara também as nossas emoções, para que não nos permita cair muitas vezes nas nossas próprias armadilhas emocionais. Ao longo da palavra a gente vai aprender que Deus se importa que você esteja bem emocionalmente. Irmãos, Deus não quer que você viva triste sempre, de cabeça baixa sempre, reclamando sempre decepcionado com a vida, sempre tendo aquela coisa, ai, não deu certo isso, ai, não deu certo aquilo, não deu certo aquilo outro. Não, Deus sara o nosso coração, Deus sara a nossa vida, para nos encorajar, para nos motivar. Deus sabe o que nos causa tristeza, amargor no nosso coração. E existe um texto lá no livro de Lucas, capítulo 5, os versículos 4 ao 6, que diz exatamente sobre isso. Aquele que chega para trazer a palavra, mas chega para trazer uma palavra que cura as nossas emoções. Quando terminou de falar, disse a Simão: agora vá para onde é mais fundo, lancem as redes para pescar. E Simão respondeu: mestre, trabalhamos duro a noite toda e não pegamos nada, mas por ser o Senhor quem nos pede, vou lançar as redes novamente. Dessa vez as redes ficaram tão cheias de peixe que começaram a se rasgar. É claro que isso aqui antecede o momento da chamada de Pedro para seguir Jesus. A pesca maravilhosa, como é chamada essa passagem, né? esse feito de Jesus ali. Mas eu quero que você entenda o contexto da história. Quando Jesus chega, uma multidão o acompanha e ele pede para que Simão permita que ele entre no barco para que ele pregue. E ele prega. E quando ele chega, os pescadores estavam lavando as redes porque pescaram a noite inteira e não conseguiram nada. Então, o dia foi um dia frustrante. Foi um dia que não deu certo. Foi um dia que eles terminariam o dia sem salário. O salário era diário. Eles precisavam da pesca para vender os peixes para levar sustento para casa. Mas naquele dia não tinha peixe. Naquele dia não tinha dado nada certo. Jesus vem, antes de operar o milagre, quem está entendendo isso aqui, diga amém. Jesus prega. Jesus fala com a multidão. E Pedro estava ali ouvindo. Depois que Jesus prega, depois que Jesus fala com a multidão, e consequentemente a Pedro que estava ali ouvindo, ele diz o que para ele? Volte para o mar e
lance as redes. Pedro olha para ele e diz assim: eu já fiz isso a noite toda, mas agora eu não vou porque eu quero, eu não vou porque eu sei fazer. Ele diz assim: eu vou fazer porque o Senhor está pedindo para que eu faça. Em outras traduções diz assim: sobre a tua palavra eu vou lançar as minhas redes. Pedro volta para o mar e lança as suas redes. A Bíblia diz que as redes se encheram ao ponto de que ele não conseguia trazer de volta e teve que chamar os outros para que o ajudasse, com a rede. O que Jesus está fazendo naquele momento? Jesus está provendo comida, Jesus está provendo sustento, mas Jesus está curando as emoções de Pedro. Jesus está apontando para ele, falou: existe algo muito mais profundo do que a sua capacidade. Existe algo muito mais profundo, muito mais poderoso do que aquilo que você acha que você consegue fazer, que é o poder sobrenatural. Naquele momento algo sobrenatural acontece ali. E a gente sabe muito bem que Pedro vem, se lança aos pés de Jesus e passa a segui-lo e se torna o apóstolo Pedro. Naquele momento há um momento de necessidade e há um momento de cura. É isso que o Senhor faz conosco. Ele cura o nosso físico, mas Ele cura as nossas emoções, porque Ele conhece a nossa estrutura. Dentro da psicologia, preste atenção, a regra da psicologia para que se haja realmente um tratamento é ter alguém que fala e alguém que ouve. Esse é o princípio básico. Irmãos, deixa eu dizer algo para você. Deus nunca deixará de ouvir as suas orações. Por isso que Ele é o Deus que cura as nossas emoções. Ele é o Deus que cura a nossa mente, cura o nosso coração. Sabe, às vezes aquela disposição que você tem, às vezes quando você identifica um problema de saúde, que você vai lá, faz exame, faz consulta, faz tratamento, faz isso, faz aquilo. Aplique isso em buscar a sua cura emocional, das suas emoções, dos seus ânimos, sabe, dos seus sonhos no Senhor. Às vezes quando a gente está passando por um problema emocional, a gente diz assim: deixa que o tempo cura. Irmãos, o tempo pode até ajudar, mas a gente só vai ser curado de fato nas nossas emoções se a gente confessar elas ao Senhor, se a gente entregar tudo ao Senhor. Para que algo seja curado é preciso ser identificado e precisa realmente ser tratado. Às vezes emoções e sentimentos parecem ser muito mais fortes do que realmente elas são. Eu sei que algumas coisas nos machucam emocionalmente, algumas coisas nos deixam mais fragilizados emocionalmente. Eu sei que talvez alguns assuntos a gente não gosta de mexer, mas a gente precisa entender que o Senhor cura a nossa mente. Acredite, é libertador quando a gente entende que o Senhor é a fonte de todas as coisas, que o Senhor é a resposta para todas as coisas. E porque Ele conhece a nossa estrutura, Ele sabe quando nós precisamos de cura física e de cura nas nossas emoções. E eu quero que você entenda isso nessa manhã. E que Deus está olhando lá do céu hoje para nós e está dizendo assim: eu conheço a tua estrutura. Eu sei aonde eu preciso mexer hoje. Eu sei se eu preciso aumentar a tua capacidade de suportar. Eu sei se eu preciso te libertar. Eu sei se eu preciso te visitar com amor. Eu sei se você tem fé suficiente para me tocar, ou se você precisa que eu toque na sua vida. A grande questão aqui nessa manhã é mais uma vez aquilo que eu tenho dito nessas últimas semanas. Você está pronto para ser cuidado por Deus? Você está pronto ou pronta para ser cuidada por Deus, para receber esse amor, esses reajustes tantas vezes necessários de Deus sobre a nossa vida? Abra o seu coração, deixa Ele cuidar de você. Abra o seu coração, deixa Deus entrar e sarar as feridas. Às vezes a gente se tranca, irmãos. Às vezes a gente fecha as portas. Convide Jesus para entrar hoje e falar: Senhor, reina aqui. Senhor, cura as minhas feridas, cura, Senhor, os meus sentimentos. Fala para Ele: Senhor, restaura o meu coração, restaura a minha esperança. Diga para Ele que você confia, que Ele conhece a sua estrutura e que Ele pode fazer.